Imagine um momento antes que tudo existisse, antes das galáxias, antes dos planetas, antes mesmo do tempo começar a correr. Neste instante eterno, havia uma presença majestosa que transcendia toda a compreensão humana. João 1, verso 2, nos revela este mistério profundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Hoje, eu te convido a mergulhar em uma jornada extraordinária para descobrirmos quem Jesus realmente é, desvendando a sua identidade divina e a sua existência antes da fundação do mundo. Uma revelação que mudará para sempre sua perspectiva sobre o Filho de Deus. No princípio era o Verbo. Nossa jornada começa com uma das mais profundas declarações já escrita na história da humanidade. Quando João escreveu esse evangelho, ou o seu evangelho, ele não começou sobre o nascimento de Jesus em Belém ou sobre a sua infância. Em vez disso, ele nos transportou para um momento que nossa mente mal consegue compreender. O princípio de tudo. O apóstolo João tinha um propósito muito especial ao escrever desta forma. Ele queria que entendêssemos que Jesus não era apenas um grande profeta ou um mestre. A verdade é muito mais impressionante. Em João capítulo 1, verso 3, ele continua nos revelando que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você já parou para pensar no poder dessa afirmação? Cada estrela que brilha no céu, cada flor que desabrocha na primavera, cada batida do seu coração, tudo isso existe por causa dele. Em Colossenses capítulo 1, verso 16, Paulo reforça essas verdades dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Mas o que significa exatamente esse termo, o verbo? No texto original, em grego, a palavra usada é logos, que vai muito além de uma simples palavra falada. Logos representa a razão divina, a sabedoria eterna, o princípio ordenador do universo. Quando João escolheu esse termo, ele estava comunicando algo revolucionário, tanto para os judeus quanto para os gregos de sua época. Para os judeus, que conhecia bem o Antigo Testamento, isso ecoava Provérbios 8, verso 22 ao verso 31, onde a sabedoria divina fala a sua presença junto a Deus antes da criação. Para os gregos, que buscavam entender o princípio ordenador do cosmos, João apresentava Jesus como a resposta para as suas questões filosóficas mais profundas. Em Hebreus capítulo 1, verso 2 ao verso 3, encontramos outra descrição poderosa. Nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser.
sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Você consegue perceber a grandeza dessa revelação? Jesus não apenas é parte da criação, ele é o próprio Criador. Quando olhamos para o universo com seus bilhões de galáxias, estamos contemplando a obra de suas mãos. Quando observamos a complexidade do DNA, estamos vendo a sua sabedoria em ação. Quando sentimos o calor do sol, estamos experimentando o poder daquele que colocou essa estrela no céu. Mas tem mais, viu? Jesus não apenas criou todas as coisas, ele também as mantém em funcionamento. Colossenses capítulo 1, verso 7, nos diz que nele tudo subsiste, ou seja, é ele quem mantém os átomos unidos, as leis da física funcionando, o cosmo em ordem. Cada respiração que você toma é um presente dele. Cada momento de vida é sustentado pelo seu poder. Em Apocalipse capítulo 1, verso 8, Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o começo e o fim, o autor e consumador de nossa fé. Sua existência transcende o tempo e o espaço que ele mesmo criou. Quando contemplamos essas verdades, começamos a entender o porquê João escolheu começar seu evangelho desta maneira. Ele queria que, desde o primeiro versículo, entendêssemos que estamos diante de alguém que não pode ser comparado a nenhum outro. Jesus não é apenas mais um personagem na história. Ele é o autor da história. Aqui está algo ainda mais surpreendente. Esse mesmo Verbo eterno, esse Criador todo-poderoso, escolheu se fazer carne e habitar entre nós. Como João capítulo 1, verso 4 declara, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus, o primogênito de toda a criação. Quando nós falamos que Jesus é o primogênito de toda a criação, muitas pessoas podem se confundir pensando que isso significa que ele foi criado primeiro. Mas essa interpretação não poderia estar mais distante da verdade ou da verdadeira verdade nas Escrituras. Em Colossenses capítulo 1, verso 5, Paulo nos diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O termo primogênito aqui não se refere à ordem cronológica de nascimento, mas sim à posição de proeminência. O termo preeminência e autoridade na cultura antiga. O primogênito tinha direito especial e autoridade sobre seus irmãos. Era uma posição de honra e privilégio. É neste sentido que Jesus é chamado de primogênito. Ele tem autoridade suprema sobre toda a criação. Isso nos leva a uma revelação ainda mais profunda. Em Filipenses capítulo 2, verso 6 e verso 7, onde Paulo nos diz que Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus
era algo a que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Na cultura hebraica, ser o primogênito significava ter uma responsabilidade especial. O primogênito era o guardião da família, o protetor dos mais novos, aquele que carregava o nome e a herança do pai. Jesus, como primogênito de toda a criação, assume essa responsabilidade em escala cósmica. Em Hebreus capítulo 1, verso 6, encontramos uma declaração poderosa. É quando Deus introduziu o primogênito no mundo. Diz: todos os anjos de Deus o adorem. Perceba que até mesmo os anjos são chamados a adorar Jesus. Isso seria uma blasfêmia se ele fosse apenas uma criatura. Por mais elevada que fosse, somente Deus pode receber adoração. O livro de Apocalipse nos dá uma visão impressionante dessa realidade. Em Apocalipse capítulo 5, verso 11 ao 13, João tem uma visão do trono celestial, onde milhares e milhares de anjos proclamam em alta voz. E eles diziam: digno és o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Como o primogênito, Jesus também tem direito à herança do Pai. Em Hebreus capítulo 1, verso 2, lemos que Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas a seu Filho. Isso significa que tudo o que existe pertence a Jesus, por direito divino. O universo eterno é sua herança. Mas aqui está algo maravilhoso. Em Romanos capítulo 8, verso 17, Paulo nos diz que somos co-herdeiros com Cristo, por meio de sua obra redentora. Jesus compartilha a sua herança conosco. O primogênito nos torna participante de sua glória e de seus direitos divinos. Em João capítulo 17, verso 5, Jesus ora ao Pai, dizendo: agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esta oração nos revela que a glória de Jesus como primogênito não começou com a sua encarnação. Ela é eterna, anterior à própria criação. O título de primogênito também carrega consigo a ideia de modelo, de padrão. Em Romanos 8, verso 9, somos chamados a ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o modelo perfeito da humanidade, aquele segundo o qual fomos criados, e para cuja imagem estamos sendo transformados. Essas verdades têm implicações práticas tremendas para a nossa vida. Se Jesus é o primogênito de toda a criação, isso significa que ele tem autoridade sobre cada aspecto de nossa existência. Não há área de nossas vidas que esteja fora de seu domínio e cuidado. Como primogênito, Jesus também era o nosso intercessor, junto ao Pai. Em Hebreus capítulo 7, verso 25, lemos que ele vive sempre para interceder por nós. Ele é o mediador perfeito entre Deus e os homens.
aquele que representa tanto a autoridade divina quanto a natureza humana em sua pessoa. Vamos falar sobre as aparições do Cristo no Antigo Testamento. Um dos aspectos mais fascinantes na Bíblia é descobrir que Jesus não começou a sua história em Belém. Muito antes de nascer como um bebê, ele já se manifestava ao seu povo de maneira extraordinária. Essas aparições são conhecidas como cristofanias, manifestações de Cristo no Antigo Testamento. Vamos começar com uma das aparições mais intrigantes. Em Gênesis capítulo 18, 3 visitantes aparecem a Abraão, junto ao Calvário de Maré. Um desses visitantes é tratado de maneira especial e é chamado de Senhor. Esse visitante misterioso não era um anjo comum. Ele tinha autoridade para julgar Sodoma e Gomorra e aceitava ser tratado como divino. Outro encontro notável aconteceu com Jacó, em Gênesis 32. Durante uma noite inteira, Jacó lutou com um homem misterioso. Ao amanhecer, Jacó percebeu que lutou com o próprio Deus, tanto que colocou o nome deste lugar de Peniel, dizendo: vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Uma das aparições mais impressionantes aconteceu no livro de Daniel, quando Nabucodonosor olhou para a fornalha ardente, onde havia jogado 3 jovens hebreus. Ele vê uma quarta pessoa, cuja aparência, segundo as suas próprias palavras, em Daniel 3:25, é semelhante à do Filho de Deus. Em Êxodo 3, encontramos o famoso episódio da sarça ardente. Ali, o anjo do Senhor aparece a Moisés em uma chama de fogo, que não consumia a sarça. Este não era um anjo comum. Ele se identificou como o Eu Sou, o mesmo título que Jesus usaria mais tarde para declarar a sua divindade. Josué teve um encontro semelhante. Em Josué capítulo 5, verso 13 ao 15, antes da batalha de Jericó, ele se deparou com o príncipe do exército do Senhor. Quando Josué caiu o rosto em terra e o adorou, não é repreendido. Mais que isso, recebe a mesma ordem que Moisés recebeu na sarça ardente, dizendo: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Em Juízes capítulo 13, os pais de Sansão recebem a visita do anjo do Senhor. Quando Manoá, pai de Sansão, pergunta seu nome, recebe uma resposta misteriosa. Por que pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Esta mesma palavra, maravilhoso, é usada em Salmos 9, verso 6, como um dos títulos do Messias prometido. Um dos episódios mais significativos ocorre em Gênesis 14, quando Abraão encontra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O livro de Hebreus, mais tarde, revela que Melquisedeque era um tipo de Cristo, sem princípio, sem dias, nem fim de vida, permanecendo sacerdote perpetualmente. O profeta Isaías teve uma visão dramática do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6. Em João, capítulo 12, verso 41, nos revela que
Isaías viu a glória de Jesus e falou dele. Esta visão foi tão impactante que transformou completamente a vida e o ministério do profeta. Em Zacarias capítulo 3, encontramos uma cena celestial, onde Josué, o sumo sacerdote, está diante do anjo do Senhor. Esse anjo tem autoridade para perdoar pecados e fazer promessas divinas, algo que só Deus pode fazer. Essas aparições no Antigo Testamento não eram coincidências. Elas faziam parte do plano divino de revelar progressivamente quem Jesus é. Como ele mesmo disse em João capítulo 8, 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Cada aparição era como uma peça do quebra-cabeça, preparando o povo de Deus para conhecer o Messias quando ele viesse em carne. Os sinais da divindade de Jesus. Vamos explorar agora os sinais impressionantes que Jesus realizou durante seu ministério terreno, que comprovam a sua divindade de maneira incontestável. O próprio João nos diz em seu evangelho que estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João 20, 31. O primeiro sinal documentado por João aconteceu nas bordas de Caná, onde Jesus transforma a água em vinho. Aparentemente simples, este milagre revela seu poder sobre a própria natureza da matéria. Ele não apenas criou vinho, criou o melhor vinho, demonstrando que tinha poder não só para criar, mas para criar com excelência. Quando Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, os discípulos ficaram maravilhados e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, 27. Na tradição judaica, só Deus tinha o poder sobre o mar. Esse milagre ecoava Salmo 107, 29. Ele acalmou a tempestade e as ondas se aquietaram. Em João, capítulo 11, temos um impressionante relato da ressurreição de Lázaro. Jesus não apenas curou um doente, ele trouxe de volta à vida alguém que estava morto há 4 dias. Antes de realizar este milagre, ele fez uma declaração extraordinária: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Note que ele não disse eu posso ressuscitar ou eu tenho poder para dar a vida, mas eu sou a ressurreição e a vida. Uma clara afirmação de sua divindade. A multiplicação dos pães e peixes aparece em todos os 4 evangelhos, demonstrando a sua importância. Jesus não apenas alimentou milhares de pessoas, ele criou matéria do nada, algo que só o Criador pode fazer. Este milagre tinha paralelo claro com o maná do deserto. Jesus estava se apresentando como o próprio pão da vida. Em Marcos 2, encontramos Jesus perdoando os pecados de um paralítico. Os escribas presentes pensaram: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Marcos 2, verso 7. Jesus então prova a sua autoridade divina, curando o homem fisicamente.
Um dos sinais mais impactantes foi a transfiguração. Pedro, Tiago e João viram a glória divina de Jesus, revelada no monte, quando o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, verso 2. Ali, a presença de Moisés e Elias, a voz do Pai declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." As curas que Jesus realizava não eram apenas atos de compaixão. Eram demonstrações de sua autoridade sobre a doença e a morte. Em João 9, ele cura o cego de nascença, algo que nunca tinha acontecido antes. Na história, os fariseus tiveram que admitir, e eles diziam: "Desde o princípio, nunca se ouviu que alguém tenha aberto olhos de um cego de nascença." João 9:32. Em Lucas 7, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, interrompendo um cortejo fúnebre. O texto diz que ele se compadeceu dela, simplesmente disse ao jovem morto: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." A autoridade em suas palavras era um tal que até a morte tinha que obedecer. As declarações de Jesus, "Eu sou." As declarações de Jesus, "Eu sou", são possivelmente as afirmações mais poderosas que ele fez da sua identidade divina. Quando Jesus dizia "Eu sou", ele estava usando o mesmo nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, que significa literalmente "Eu sou o que sou." No Evangelho de João, Jesus faz 7 declarações "Eu sou", que revelam diferentes aspectos de sua natureza divina. Em João capítulo 6, versos 35, ele declara "Eu sou o pão da vida." Ele estava usando o mesmo nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, que significava literalmente "Eu sou." Não era uma metáfora simples. Ele estava afirmando ser a própria fonte da vida espiritual. Assim como o pão sustenta a vida física, em João 8:12, Jesus proclama: "Eu sou a luz do mundo." Esta declaração foi feita durante a festa dos tabernáculos, quando enormes candelabros iluminavam o templo. Jesus estava dizendo que ele era a verdadeira luz, aquele que Isaías profetizou quando disse: "O povo que andava em trevas viu uma grande luz." Isaías capítulo 9, verso 2. "Eu sou a porta das ovelhas", declara Jesus em João capítulo 10, verso 7. Na cultura pastoral da época, o pastor literalmente se tornava a porta do aprisco, deitando-se na entrada para proteger as ovelhas. Jesus estava afirmando ser o único caminho para a salvação, o único acesso ao Pai. Logo depois, em João 10:11, ele diz: "Eu sou o bom pastor." Essa declaração de Jesus ecoava Salmos 23, onde Deus é descrito como o pastor de Israel. Jesus estava claramente se identificando como o Deus do Antigo Testamento. Em João 11:25, diante do túmulo de Lázaro, Jesus proclama: "Eu sou a ressurreição e a vida." Ele não estava apenas dizendo que podia ressuscitar pessoas.
Ele estava afirmando ser a própria fonte da vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, declara Jesus em João 14,6. Essa tríplice declaração é uma das mais absolutas que ele fez. Não um caminho, mas o caminho. Não uma verdade, mas a verdade. Não uma vida, mas a vida. Não uma fonte de vida, mas a vida. Em João 15, verso 1, Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira. Israel era frequentemente comparado a uma vinha dos profetas. Mas Jesus se declara como a videira verdadeira, a única fonte de vida espiritual genuína. Mas talvez a declaração mais impactante seja em João 8:58, quando Jesus diz aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus entenderam perfeitamente o que ele estava dizendo, tanto que pegaram pedras para apredejá-lo, pois ele estava declarando e afirmando ser Deus. E aí? Você está surpreso com essas revelações sobre Jesus? Deixe nos comentários qual dessas declarações eu sou mais impactou você. E ative o sininho do canal para não perder nosso próximo vídeo. Vamos continuar? A glória que Jesus tinha junto ao Pai, uma das orações mais profundas de Jesus, está registrada em João capítulo 17, verso 5, quando ele diz: agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Estas declarações extraordinárias nos dá uma janela para a eternidade passada e a relação única entre o Pai e o seu Filho. Em Filipenses capítulo 2, Paulo nos dá um vislumbre dessa glória quando fala que Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. A palavra grega para a forma aqui é morfe, que significa a própria natureza essencial. Jesus não estava apenas parecido com Deus, ele era Deus em sua própria natureza. O autor de Hebreus nos diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Em Hebreus capítulo 1, verso 3. A palavra resplendor sugere que a glória de Jesus não é uma glória emprestada ou refletida, é a própria glória divina, brilhando em sua pessoa. Em João 1,14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Os discípulos tiveram o privilégio único de ver essa glória manifestada na terra, especialmente no Monte da Transfiguração, onde seu rosto resplandeceu como o sol. Mateus 17:2. Jesus compartilhava não apenas a glória do Pai, mas também a sua autoridade. Em Mateus 28:18, ele declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esta não era uma autoridade delegada temporariamente. Era a mesma autoridade que ele sempre teve como o Filho eterno. Em Colossenses, capítulo 2, verso 9, Paulo afirma que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa que mesmo
em sua forma humana, Jesus não deixou de ser plenamente Deus. A encarnação não diminuiu a sua divindade, apenas aveluou temporariamente. João teve uma visão impressionante dessa glória em Apocalipse capítulo 1, verso 6, onde descreve Jesus com o seu rosto como o sol, quando brilhava em todo o seu fulgor. Esta visão foi tão avassaladora que João caiu com o rosto aos seus pés. Era a mesma glória que ele tinha visto no monte da transfiguração, agora em sua plenitude. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, Paulo nos diz que Deus fez brilhar em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A glória que Jesus tinha junto ao Pai não ficou no passado. Ela continua brilhando hoje através do Evangelho. O testemunho dos apóstolos. Os apóstolos não eram apenas seguidores casuais de Jesus. Eram testemunhas oculares da sua divindade. João começa sua primeira carta dizendo: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida, ou seja, a respeito do verbo da vida. 1 João capítulo 1, verso 1. Pedro, em sua segunda carta, faz questão de enfatizar: não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos sobre o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares da sua majestade. 2 Pedro capítulo 1, verso 16. Ele se refere especialmente à transfiguração, onde viu a glória divina de Jesus revelada. Paulo, que encontrou Jesus ressuscitado na estrada de Damasco, teve a sua vida completamente transformada por esse encontro. Em suas cartas, ele constantemente afirma a divindade de Cristo. Em Romanos capítulo 9, verso 5, ele chama Jesus de Deus, Deus bendito para sempre. Em Tito capítulo 2, verso 13, ele chama de nosso grande Deus Salvador. O apóstolo Tomé, que inicialmente duvidou da ressurreição, fez uma das confissões mais claras da divindade de Jesus, quando, ao vê-lo ressuscitado, exclamou: meu Senhor e meu Deus, ou Senhor meu, Deus meu. João 20, 28. Jesus não o corrigiu. Ao contrário, elogiou a sua fé. Os apóstolos não apenas testemunharam a divindade de Jesus, eles estavam dispostos a morrer por essas verdades. Todos, exceto João, foram martirizados por sua fé em Jesus. Como Deus encarnado, não se morre por uma mentira que se sabe ser mentira. Em Atos 7, vemos Estevão, o primeiro mártir cristão, tendo uma visão de Jesus em pé à direita de Deus, momentos antes de sua morte. Suas últimas palavras foram dirigidas a Jesus, como Deus bendito, pedindo que ele recebesse seu espírito. O testemunho apostólico é unânime. Jesus não era apenas um homem ou um profeta. Ele era e é Deus em carne, como João declara em seu evangelho. Estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João 20, 31. Os apóstolos também testemunharam
o poder de Jesus sobre a criação, sobre as doenças, sobre os demônios e sobre a morte. Pedro andou sobre as águas ao seu comando. João o viu alimentar multidões com alguns peixes e pães. Todos os viram ressuscitar mortos. As profecias cumpridas. O cumprimento das profecias em Jesus é uma das evidências mais impressionantes de sua divindade. Centenas de anos antes de seu nascimento, os profetas descreveram detalhes especiais sobre a sua vida, morte e ressurreição. Em Isaías capítulo 7, verso 14, temos a profecia do nascimento virginal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Miqueias capítulo 5, verso 2, previu o local exato do seu nascimento e disse: Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Sua origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Note que esta profecia não apenas indica o local do nascimento, mas também afirma a sua existência eterna. O Salmo 22, escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo, descreve com detalhes impressionantes a sua crucificação, incluindo detalhes que Davi, o autor, nem mesmo conhecia em sua época, como a perfuração das mãos e dos pés e o sorteio das vestes. Isaías 53. Isaías 53 apresenta o retrato mais completo do Messias sofredor, descrevendo a sua rejeição, seu silêncio diante das acusações, sua morte substantiva pelos pecadores, até mesmo o seu sepultamento com os ricos, tudo cumprindo literalmente em Jesus. Daniel 9, verso 2 ao verso 4 e o verso 6 fornece uma cronologia precisa da vinda do Messias, prevendo até mesmo o tempo em que ele seria cortado, uma referência à sua morte. Esta profecia foi tão precisa que muitos rabinos antigos proibiam seus seguidores de calcular as 70 semanas de Daniel. Zacarias capítulo 9, verso 9, previu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho. Zacarias capítulo 11, verso 12 ao verso 13, profetizou que ele seria traído por 30 moedas de prata e que este dinheiro seria usado para comprar um campo do oleiro, exatamente como aconteceu. Os Salmos 16, verso 10, profetizou a sua ressurreição, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Pedro citou esta profecia no dia de Pentecoste, mostrando como ela se cumpriu em Jesus. Estas profecias não são vagas ou genéricas, são específicas e detalhadas. A probabilidade de uma só pessoa cumprir todas elas, por acaso, é matematicamente impossível. Elas foram um retrato inconfundível que poderia se aplicar a Jesus. A eternidade do Filho de Deus, o conceito da eternidade de Jesus, é um dos mais profundos mistérios revelado na Bíblia. Em Apocalipse capítulo 1, verso 8,
Jesus declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esta declaração nos mostra que Jesus transcende o tempo. Ele existe eternamente. Em João capítulo 1, verso 1, somos levados além do início da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O uso do verbo era um imperfeito. Em grego, indica uma existência contínua, sem início. Antes que qualquer coisa existisse, Jesus já existia, em perfeita comunhão com o Pai. Miqueias, capítulo 5, verso 2, nos diz que as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta é uma das declarações mais claras do Antigo Testamento sobre a natureza eterna do Messias. Ele não teve início no nascimento em Belém. Aquele foi apenas um momento em que entrou em nossa dimensão temporal. Em Colossenses capítulo 1, verso 7, Paulo afirma que ele é antes de todas as coisas. A palavra antes aqui não se refere apenas ao tempo, mas também à proeminência. Jesus existe antes, acima de toda a criação. Quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, em João 8,58, ele estava afirmando não apenas a sua preexistência, mas a sua existência eterna. O uso do presente, eu sou, ao invés do passado, eu era, é significativo. Indicam uma existência contínua que transcende o tempo. Hebreus capítulo 13, verso 8, declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa imutabilidade é um atributo exclusivo da divindade. Enquanto tudo na criação estava sujeito à mudança, Jesus permanece eternamente o mesmo. A eternidade do Filho de Deus não é apenas sobre o passado. Ela se estende ao futuro infinito. Em Apocalipse capítulo 22, verso 13, ele declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o autor e o consumador de toda a história. Nossa jornada de descobertas chega ao seu ponto crucial. Enquanto contemplamos o significado eterno de tudo o que apresentamos sobre Jesus. Em Apocalipse capítulo 5, verso 13, João nos dá um vislumbre do futuro eterno, aquele que está assentado no trono. E ao Cordeiro seja louvor, honra, glória, poder, para todo sempre. Esta é a realidade para a qual toda a história se move. Um momento em que toda criatura reconhecerá quem Jesus verdadeiramente é. Paulo nos diz em Filipenses capítulo 2, verso 10, que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará nos céus e na terra e debaixo da terra. E todas as línguas confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que isso significa para nós hoje? João nos diz em 1 João capítulo 3, verso 2, que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. A nossa própria eternidade estará ligada a ele. Como Jesus disse em João capítulo 14, verso 19. Porque eu vivo, vocês também viverão.
esta não é apenas uma verdade teológica abstrata. É uma realidade transformadora. Paulo ora em Efésios capítulo 13, verso 17 ao verso 19, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e que passamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. A eternidade de Jesus significa que ele não é apenas uma figura histórica do passado ou uma esperança para o futuro. Ele é o Deus vivo que está presente conosco agora mesmo, como prometeu em Mateus 28:20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uau! Que jornada incrível! Descobrimos quem Jesus realmente é. Se esse vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer essas verdades profundas. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nosso próximo vídeo. Me conta aí nos comentários qual revelação mais impactou você. Até a próxima!